aqui eu vejo o quê? Eu posso ver esse cilindro aqui, esse shape ovalado aqui. Eu posso ver um shape aqui assim. Posso ver outro aqui desse jeito. Como eu acabei de ver uma imagem do Loomis, eu lembrei aqui dessas quebras de ângulos entre os ombros, entre aqui, ó, a bacia e a cintura da mulher aqui, tá vendo? Então aqui já pode ser um shape, entende? Aqui, agora você começa dando um pouquinho mais de zoom, a meio que fazer por cima aqui para estudar, né? Todos os shapes, as formas que você está vendo. E pode fazer de um jeito bem despretensioso, o mais intuitivo que você conseguir. Então, ó, vai fazendo aqui, olha só. Agora aqui você já consegue ver que tem um torso acontecendo aqui. Então, até agora eu não entrei realmente em anatomia. Aqui é tudo blocagem. Então aqui, ó, olha só. Tem esse shape aqui acontecendo que é 3D, tá vendo? Tem o peito da mulher que faz essa curva aqui, depois vai reto, ó, depois desce, porque tá tendo um flow de coisas aqui para baixo. Então, é esse tipo de coisa que eu vou analisando. Quando eu começo a dar esse zoom inicial, que seriam as formas em si, as pequenas áreas de formas geométricas que eu consigo ver dentro da figura, que não tem a ver necessariamente com o gestual do começo, mas eles se mesclam, né? Então aqui, por exemplo, eu vejo um Y. Aí eu consigo pegar e fazer um Y aqui. Aqui, ó, ela tem essas divisões aqui na roupa que ajudam a ver um pouco a quebra. Posso pensar aqui no ângulo um pouco mais exagerado, ó. Ó, aqui tem um shape que eu decorei, que é um triângulo que você pode botar aqui embaixo. E quanto maior esse triângulo, né, mais elevado tá a cabeça da pessoa. Porque aí você consegue ver mais disso. E quando ela tá com a cabeça um pouco mais normal, menos do triângulo você vai ver. Então aqui, ó, eu estou copiando mais ou menos. Às vezes o que pode te ajudar também é o espaço vazio entre as coisas. É a comparação entre uma coisa e outra também. Então, por exemplo, aqui, ó, um espaço negativo. Um espaço negativo é isso daqui, é esse triângulo de dentro. Entende? Ó? Esse ângulo aqui, ó, esse triângulo é um espaço vazio. Ó, ficou bem parecido. Então, você pode pegar coisas inesperadas aqui para tentar achar a métrica do que você está usando de base aqui, né, da foto. Então, olha só, a mão aqui está claramente num desnível, né? Uma está aqui, outra está aqui. Só que em relação com o braço, a mão está quase aqui, está tipo aqui. Aí eu vou comparar com o meu, ó. Eu percebi o braço está aqui, a mão está um pouco mais para baixo. Um pouquinho a mais do que deveria, entendeu? Aí, ó, tem umas curvinhas aqui e uma quebra aqui. O meu é tudo reto. Aí você pode ver aqui a altura da mão aqui em relação à cabeça. Ó, você vê que no meu personagem está muito grande. Então alguma coisa está errada, aí eu vou ter que descobrir. Tentando fazer essas métricas todas, né? Então esse momento aqui é um momento de análise metódica e pode ser um pouco mais avançado para as pessoas. Mas relaxa que no fim das contas vai ficar fácil. Você só precisa treinar. Então aqui tem um shape de gota. Ó, tá vendo? Às vezes é até mais fácil desenhar pessoas que têm músculos aparentes por causa disso. Eles são bem decisivos. Pessoas mais normais, assim, você meio que não tem ideia mais ou menos de como que vai estar o músculo aqui por baixo dessa perna, porque tem gordura por cima e não dá pra você ver. Então, às vezes é mais difícil desenhar uma pessoa normal do que um bodybuilder, justamente porque vai ter menos detalhes para você prestar atenção na anatomia na hora de blocar as coisas. Então aqui você é deixado de propósito a aprender assim proporções e shapes um pouco mais suavizados e maiores. Então essas coisas têm um pouco mais de delicadeza e sutileza. Então entende que é uma mistura de cópia com observação diferenciada, tentando ver o formato das coisas e simplificando as coisas ao mesmo tempo. O tamanho do seu antebraço é tipo isso aqui, ó, porque ele tá num ângulo, tá vendo? Ele tá assim, ó. Se ele fosse um cilindro. E o meu aqui tá muito grande. Então a mão tinha que estar aqui, mais ou menos, ó. Então a mão, para simplificar, eu tô vendo três coisas, ó. Eu tô vendo isso aqui, ó. Você pode ver essa curva aqui, ó. Ó, você vê também aqui na roupa dela tem essa linha que também ajuda você a tirar um ângulo aqui, ó. Se eu fosse fazer uma caixa, por exemplo. Tá vendo? O ângulo tipo assim. Vamos descer aqui pra perna, que tá bem inacabado ainda. O joelho aqui, ó. Eu tô vendo isso aqui, uma gotinha. Isso aqui. Eu vou manter isso daqui desse jeito. O pé tem a protuberância aqui, ó. E o pé tá nessa pose aqui, também com uma perspectiva. Pra mim isso aqui não é um pé totalmente complexo, cheio de veias e dedos. Pra mim é isso aqui primeiro, ó. Primeiro é isso aqui. Isso aqui, ó. Depois ele vira um pé, entendeu? Então uma coisa por vez. Aqui, ó, tem esse desnível entre os joelhos. Então, olha só.
O outro joelho vai começar aqui em cima. Bom, aqui eu tô vendo dois shapes, olha só, um triângulo aqui atrás e um aqui na frente do pé, ó, que vai sobrepor ele. Eu vou fazer aqui um triângulo aqui atrás e um triângulo aqui na frente. Ih, mas eu tô acabando minha folha. Deixa eu levantar um pouco, diminuir um pouquinho só para caber, né? Um triângulo atrás que eu fiz aqui e outro aqui na frente, que é o pé com os dedos e tudo mais. Tá ótimo já para uma blocagem. Dá para avançar um pouco mais, eu vou avançar o lance da anatomia e tudo mais. Desse exemplo inicial, o zoom só foi até aqui. Então, como eu já bloqueei o suficiente, eu vou botar o zoom um pouco a mais aqui, tentar focar mais ainda na anatomia. Então, gradualmente, a anatomia vai entrando no processo. Mas então, aqui eu consigo, por exemplo, dizer que você não precisaria colocar nenhuma indicação de músculo por baixo dessa gordura aqui da perna, ou por baixo do abdômen, por baixo de nenhuma parte que você não está vendo. Se você, assim, se o objetivo for realmente estudar a anatomia dessa foto aqui, dessa pessoa. Mas é bom saber que tem coisas por baixo. E para você estudar isso de uma forma melhor, você tem que pegar umas fotos de gente mais musculosa, né? Então eu peguei aqui uma foto do Arnold Schwarzenegger, que eu vou demonstrar aqui, né? Mas tá, pessoas assim são totalmente fora da curva. Só que eles são ótimos para você estudar realmente o potencial do músculo. Então vamos supor que num processo criativo para fazer uma personagem, você queira que ela seja um pouco mais magra ou que ela tenha um pouco mais de músculo. Aprendendo como os músculos funcionam, a proporção deles e tudo mais, você consegue não usar uma foto do Arnold aqui, só com conhecimento de anatomia, você consegue colocar o shape num personagem aqui, mesmo que a referência que você use não tenha. Então por isso que é bom você entender como funcionam as coisas, como que um formato gira no espaço 3D, sabe? Então tem um muque aqui que você pode ver como se fosse um cilindro assim. Aí depois, com um pouco mais de complexidade, você consegue ver que é duas coisas desse jeito, assim, ó. É que na verdade cada coisa é um músculo aqui. Você pode ver desse jeito, você vai aumentando a complexidade até que você decora esses formatos e decora a posição deles no mundo 3D. Então, o braço desse ângulo você pode fazer baseado no seu entendimento de uma coisa funcional, tipo essa aqui, entendeu? Que eu copiei aqui por cima, tentei destrinchar. Então aqui você já ia saber que ia ter os deltoides, que ia ter um músculo aqui, que ia ter um aqui, que ia ter a divisão do peitoral aqui, que ia ter umas coisas aqui, enfim. Esse é o poder de você entender como é que algo funciona, estudando desse jeito aqui, né? Com a anatomia mais blocada. Mas enfim, tem o Arnold aqui, eu vou usar ele daqui a pouco. É a mesma coisa que eu fiz com essa personagem mais simples, com um pouco mais de gordura que esconde os músculos, né? Eu vou fazer a mesma coisa, a mesma blocagem com o Arnold. E você vai ver que o zoom vai aumentando aqui, cada vez mais, quando tiver mais músculo, quando tiver mais shapes intrincados. Mas, que nem eu disse, o processo é o mesmo, e eu vou demonstrar aí pra vocês. Vou colocar a orelha mais pra baixo também, aqui ó. Para manter uma certa civilidade aqui do curso, né? Eu não vou ter uma foto de um peito de verdade. Então eu vou usar essa daqui de exemplo. E vou usar de base daqui para te explicar algumas coisas. Tem o lance do mamilo, né? Da posição do mamilo. Tem aquele triângulo que eu te falei que o Loomis usa. Isso daqui, né? Ó, que é útil para você fazer angulações, que tem a ver com os ombros. Então aqui você vê que tem um ângulo acontecendo, ó. Então você pode até fazer no começo já e deixar o mamilo certo, a posição das coisas certas. E seguir com a perspectiva aqui, ó. Beleza, isso funciona usando esse plano aqui. Mas os peitos têm física, né? Eles são meio que uma protuberância. Então eles têm ação da gravidade. Quanto maior, mais ação vai ter, né? Obviamente. Mais caída e tal. Tem formatos diferentes, tem tipos de bicos diferentes, enfim. Aqui eu vou fazer como se fosse um peito clichê mesmo, inspirado nessa imagem aqui. Só que menos... aqui parece que tá muito certinho, né? Eu vou tentar fazer algo que eu tô vendo um pouco aqui na minha referência também. Algo que não é tão redondinho. Ainda mais no ângulo, os peitos vão criar um certo formato de acordo com a gravidade e de acordo com a interação com a caixa torácica. Porque, olha só, eu vou fazer um pouco no ângulo aqui. Uma caixa torácica. Isso aqui é uma costela. E aqui é dentro da costela, tá? Aí os peitos vão encaixar aqui mais ou menos. Nota como isso é um cilindro. E ele é 3D. Ele não é um plano retinho assim, ó. Se isso aqui fosse um plano e você encaixasse um peito aqui e outro aqui, e você virasse ele num ângulo, ia ficar tipo assim. Ia seguir uma perspectiva meio que exata. Agora, de um torso real humano é meio que um cilindro.
Então, o peito vai estar nesse ponto e nesse, e vai ter uma distorção aqui acontecendo. Por isso que é muito difícil você acertar um peito realista quando você vai desenhar, porque é difícil de você fazer algo que fique natural, justamente porque tem muita coisa envolvendo aqui. Tem a ação da gravidade, que o peito cai, depende do tamanho. Então você tem que ter esse senso de, tipo assim, se eu fiz um peito muito grande, é mais realista eu fazer ele mais caidinho, só que ao mesmo tempo depende do ângulo também. Ou se ela tiver curvadona assim, ó, olhando pro chão, o peito vai ficar assim, entende? Por isso que é tão complexo. O peito, a cabeça, mãos e tronco no geral são as partes que a gente mais olha. Os pés também, em alguma medida, são as partes que a gente mais observa. São as partes que mais a gente consegue notar que tem algo de errado, porque são partes expressivas, né? Mas os peitos também são uma parte muito vista, porque fazem parte do torso. E querendo ou não, assim, com o moralismo de lado aqui, a maioria das pessoas vê muito isso hoje em dia, né? Vê muita nudez e tudo mais, por diversos motivos. Mas essa é uma das razões também de por que é tão fácil você fazer errado uma cabeça, da mesma forma que é tão fácil você fazer um peito que fique zoado, que fique fake. Mas aqui, voltando pro exemplo, você tem que pôr isso num cilindro, porque ele tem perspectiva, entende? E ele vai cair para um lado e o outro peito vai cair um pouquinho pro outro lado. Então olha só, vamos supor que essa aqui é a linha que eu decido que seja o 3D aqui do tronco. Eu já descobri onde é que está o mamilo usando o triângulo do Loomis. E o peito, ele tem um formato de gota. Ou você pode pensar nele desse jeito, como se fosse um sutiã. Mas depende da pose, depende também se você vai ligar para isso ou não, porque eu posso simplesmente apagar isso daqui, que vai ficar mais natural, né? É só uma marcação que eu fiz para entender onde ele fica. Repara aqui como essa curvatura é o que o peito está seguindo mais ou menos. A parte complexa é o 3D do peito, a blocagem do peito em si, porque ele é uma coisa meio mole, né? É uma gordura praticamente. E ele tem a própria dinâmica de perspectiva e de shapes aqui acontecendo, ó. Então se eu fosse passar uma linha por cima, seria algo tipo assim, nesse peito aqui no caso, né? No que eu fiz aqui no meu rascunho, é um peito um pouco menor, então a diferença de linhas vai ser bem menor. Essa quebra aqui do meio, ó, vai ser bem mais suave. Então ia ser assim e assim. Se você quisesse estudar um pouco do 3D da coisa. Mas o segredo para fazer peito, além de você entender assim o básico da anatomia por baixo do personagem, né? O básico da blocagem, aonde que o peito vai ser inserido, é o jeito que você finaliza ele, né? É o jeito que você apresenta. Depois que você tiver uma blocagem simples assim, já é o suficiente. Aí o lance complexo viria no 3D que eu mencionei. E para você apresentar um peito que seja um pouco mais realista, assim, né? Você pode só apresentar isso de um jeito 3D, usando luz e sombra, desse jeito aqui, ó. Sempre tentando levar em conta o fator de suavização que tem nas gorduras corporais, né? Aqui no caso de um peito, de um corpo feminino, se sobressai muito esse lance de você saber desenhar gorduras, sabe? Coisas mais suaves. Isso ajuda muito a você conseguir um resultado mais rápido e também mais fiel, né? Outro ponto crucial também é como fazer os mamilos. Então, você aí que já viu muitos pela vida aí ou pela internet, você já deve saber que, tipo assim, ó, um peito desse tamanho, visto de frente, vai ficar com os mamilos um pouco mais para fora. Aqui, por exemplo, é o contrário, é um peito bem vintage. Ele tá retinho aqui, ó. Nesse caso aqui, tem um pouquinho mais de gordura, então fica mais natural eu colocar o mamilo tipo aqui, caindo um pouquinho. E aqui tem uma simplificação muito boa que eu aprendi a fazer, que é o seguinte, ó. Depende da distância também, né? Com o brush bem leve, fiz isso daqui, ó. Um círculo desse jeito, escuro. Depois eu peguei e fiz uma meia lua, mais escura ainda. Depois eu peguei uma luz e fiz aqui, ó. E depois, mais suave ainda, eu fiz luz aqui em cima também e suavizei aqui no meio. É um jeito de você fazer um peito um pouco mais distante, né? Eu não vou entrar no detalhe de zoom disso daqui porque não compensa. Mas é um jeito que, olha só, dá pra você fazer um mamilo de um personagem tipo dessa distância que fica ok, sabe? Não precisa de muita coisa. Mas tem que lembrar também do 3D. De seguir o shape do peito. Geralmente quando fica ruim um mamilo de um peito é porque tá muito flat. Isso daqui tá muito 2D. Mas enfim, é assim que faz um peito. Bom, mas é isso. Aqui, a partir desse momento, eu diria que tudo nessa figura humana aqui ia se resumir a você
ir renderizando as coisas, né? A fazer a suavização, a fazer a diferença de algumas partes anatômicas aqui que você consegue enxergar, justamente por causa da um corpo com um pouco mais de gordura, né? Então eu vou deixar essa daqui de lado por enquanto. Eu vou agora fazer a mesma coisa disso aqui, só que com o Arnold, que é uma figura mais complexa, só que eu vou fazer do mesmo jeito aqui, você vai ver que é o mesmo processo e que envolve as mesmas coisas.